Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Me chamo Elisângela de Souza Patrício, sou estudante de Pedagogia, curso no terceiro período. Também sou auxiliar de sala numa escola privada. Também trabalho na Secretaria de Educação. Sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, estatura mediana. Estou aqui na sala onde eu trabalho e hoje traremos para você, eu e a minha colega de curso, a Alessandra Paiva de Oliveira. Ela mora no Rio de Janeiro e juntos estamos gravando para falar sobre uma temática do curso a qual participamos, que é o curso em aperfeiçoamento em educação especial na perspectiva de educação inclusiva. Nossa roda de conversa terá como tema a importância da linguagem para o desenvolvimento da mente. Terá como embasamento teórico o filósofo e pensador Vygotsky. Partindo desse pressuposto, falaremos sobre a contextualização da linguagem como mediadora entre o indivíduo e o mundo e sobre o desempenho das três fases da linguagem. Para princípio, trarei o conceito da palavra linguagem de acordo com Vygotsky, na qual define como um instrumento fundamental do pensamento e o desenvolvimento cultural, sendo o mediador essencial entre o indivíduo e o mundo. A linguagem é uma ferramenta na qual ela organiza as ideias e expressam as ideias vindas do pensamento. E o pensamento, ele dá significado a essas ideias. Bem, a linguagem, ela não é apenas a fala, a comunicação. Trata-se de símbolos, signos, gestos, modos de se expressar, entre outros. Ela tem 3 tipos de linguagem, a qual podemos fazer essa citação, que é a linguagem social, a primeira linguagem a qual temos contato quando crianças ainda, mesmo antes de ir para a escola. Essa linguagem social é aquela na qual aprendemos na nossa casa, criamos essa linguagem e aí temos a interação com a família, a interação no geral com as pessoas a qual nos rodeiam e com o mundo. Primeiro contato. A segunda linguagem, que é uma fase mais chamada de linguagem egocêntrica, é aquela linguagem da qual é mais pessoal, né? Que é uma linguagem falada. Quando o indivíduo ele tem consciência, né, do que ele está se expressando. E também tem a linguagem interior, que é justamente a linguagem do pensamento. Diante disso, daria mais uma parte sobre a relação, né, que o indivíduo ele tem com o meio ambiente e com o outro indivíduo. Essa interação se dá por meio da linguagem. Quando a criança ela cresce, ela deixa de ela enriquece a linguagem verbal. E as relações emocionais elas vão ficando um pouco de lado, dando lugar a reflexões. Aquela criança ela vai passar a ser mais reflexiva e a linguagem dela interior ela vai estar mais fortemente ligada. A linguagem ela também está muito relacionada ao processo de aprendizagem. Através da linguagem, da comunicação, da interação, é que a criança e o indivíduo conseguem adquirir conhecimento. Com a palavra agora é a minha colega de curso, Alessandra Paiva de Oliveira.
Boa noite, eu sou Alessandra Paiva de Oliveira, eu estou professora barra pesquisadora, né? O professor, a gente está sempre buscando, precisando se aperfeiçoar, e esse curso da educação especial na perspectiva da educação inclusiva é muito enriquecedor, né? Só vem a agregar. Então, o módulo 2, que é o desenvolvimento humano, ensino e aprendizagem na perspectiva da educação inclusiva, nós vamos fazer algumas considerações aqui. Eu vou partir, depois vem os agradecimentos, tá, gente? Mas eu vou partir aqui de uma fala da professora Flávia Mota, da UFRJ, quando ela colocou entender a importância da linguagem como elemento disparador da aprendizagem, né? Então, isso me tocou fortemente. Entender a linguagem como elemento disparador da aprendizagem. Aí eu comecei a analisar, e a partir da fala da professora, eu também, assistindo a aula da professora da Inês, né, da doutora Débora da Inês, entendi. Nunca estive tão perto de entender Vygotsky como agora, né? E, na verdade, essa formação da linguagem, esse processo superior psicológico, ele vem aí dar ao ser, né, ao ser humano, essa autonomia, essa condição de se apropriar desse aprendizado, né? Então, quão é importante a linguagem, né? E ela está aí associada a alguns mecanismos. Por exemplo, quando nós falamos, o nosso cérebro, à medida que nós vamos falando, nós vamos organizando as nossas ideias, né? Então, não dá para dizer. Eu conheço uma pessoa que ela fala tudo o que ela pensa. É comprovado aqui, segundo Vygotsky, que não. À medida que nós falamos, os nossos pensamentos eles vão se organizando e nós vamos externalizando. Então, a linguagem ela é, como foi colocado no curso também, um símbolo por excelência, né? Por meio dos processos de significação que são constituídos, né? É por meio da linguagem que o ser tem condições de externalizar e, ao mesmo tempo, materializar determinados objetos. E, assim, dar sentido ao mundo, o que nos rodeia, né? Ao mundo ao qual nós estamos inseridos, de modo geral, a sociedade. Então, Vygotsky também traz aí dentro da sua teoria que o homem, antes mesmo dele desenvolver os processos, ele está naquele meio, a cultura vem enriquecendo para depois ele conseguir, no seu individual, externalizar, né? Então, aí ela vem se concretizar como sendo um passo de um processo que foi bem sucedido, né? Que deu ao ser essa condição e essa apropriação, né? E do mesmo modo, nós enfatizamos também aqui a concretude da linguagem, dando ao ser condições desse pertencimento, né, na sociedade, dando ao ser condições de se posicionar, né, de levantar hipóteses, de levantar dúvidas e, ao mesmo tempo, também de dar resoluções, né, de interagir, de se posicionar e se colocar no meio social onde vive, onde ele habita. De modo muito gratificante, agradeço aqui a professora doutora Ana Paula de Freitas, professora doutora Flávia Mota, professora doutora da Inês, professora doutora Márcia Denise Plestes, né? E o professor doutor Klaus. E me perdoe todos os que eu não coloquei o nome, o tempo não é propício, mas gratidão. Gratidão por esse rico ensinamento, por essa metodologia, por essa didática, por tudo.
Obrigada.